Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje, dia 11 de maio de 2021, apresentando a fadiga mental e o desempenho físico pelo professor Raul Canestre. Raul, seja bem-vindo, a palestra é toda sua. Boa tarde. Boa tarde, professor. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, de poder dividir um pouquinho o que eu venho estudando, venho trabalhando durante essa breve carreira acadêmica que está sendo construída, né? Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre fadiga mental e desempenho físico, especialmente em exercício aeróbio, né? Exercício de ciclismo. E eu já posso dar continuidade? Sim, perfeitamente. Fique à vontade. E, por favor, você me dá um feedback sobre o áudio ou o vídeo, se estiver travando alguma coisa, Tá, porque joia. Tá perfeito. por mais que já tenha um ano da gente fazendo todas essas apresentações online, ainda é um pouco estranho a gente ficar falando para a tela do computador, né? A gente perde essa interação com o público, né? Pode sempre perguntar que eu estou aqui para te ajudar. Belezinha, maravilha, obrigado. De nada. Então, inicialmente, eu vou fazer uma breve apresentação sobre a minha trajetória. Eu costumo dizer que, como todo bom mineiro, eu sou aqui do sul de Minas, cidadezinha chamada Lavras. Eu costumo dizer também que eu fui criado no Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Lavras, no qual eu me formei na graduação, né? Então, ali, desde quando eu tinha por volta dos 12 anos de idade, eu já estava frequentando o departamento, participando ali de projetos de extensão que ali eram oferecidos, né? Então tinha projeto de atletismo, futsal, vôlei, handebol, diversas modalidades esportivas. Então ali começou a minha história, a minha paixão pelo esporte, né? Basicamente me envolvi muito com um projeto de judô, no qual eu fui atleta por alguns anos, com participações a nível nacional, algumas seletivas internacionais, e em 2013, aos 18 anos, eu ingressei na graduação, justamente para dar continuidade a algo que eu gostava muito, né, que era esse envolvimento com o esporte. Então, eu queria entender isso mais a fundo, né. Então, sempre durante a graduação, eu estava envolvido em diversos projetos, principalmente ao Cria Lavras, né, do falecido professor Fernando de Oliveira, o qual tem uma grande participação nessa minha paixão pelo esporte, pela educação física, né, pelo movimento em si. Então, sempre estava frequentando ali os projetos de extensão, de judô, de atletismo, entre outros ali. E durante a graduação, eu passei, né, passei de ser aluno e comecei a coordenar o projeto. Então, já tinha um certo nível de conhecimento sobre a modalidade e eu comecei a coordenar esse projeto durante a graduação. Em 2015, eu fui promovido à faixa preta de judô, então foi desde o início da criação do curso de educação física, desde o início do projeto de judô, lá em meados de 2008, 2009, eu fui o primeiro aluno a se tornar faixa preta do projeto, então isso foi um marco muito interessante dessa minha vivência no esporte, né? Por volta no meio da graduação, entre 2014 e 2016, eu já comecei a ter interesse em iniciação científica, né, meu envolvimento com pesquisa. Foi quando eu conheci o professor Sandro Fernandes, que ele coordenava o grupo de estudos em respostas neuromusculares, no qual participei de algumas atividades, algumas avaliações, projetos que ali eram desenvolvidos, né, projetos de pesquisa, tinha análise de força, testes de potência de membros inferiores, foi o primeiro contato com algumas medidas eletrofisiológicas, e eu comecei a tomar gosto por isso, né? E em 2017, eu finalizei a graduação, e infelizmente naquele momento ainda não tinha a pós-graduação, né, a nível de mestrado e doutorado ali na universidade, na Federal de Lavras. Então eu tive que, infelizmente, sair da universidade, que eu fui basicamente criado ali dentro daquele departamento, e tive que procurar um outro lugar no qual eu pudesse fazer minha pós-graduação, né, meu mestrado. Então, através do contato dos meus professores, professor Paulo, professor Fernando, fui apresentado ao coordenador do GEPS, Grupo de Estudos em Psicofisiologia do Exercício, orientado pelo professor Flávio Pires, no qual eu desenvolvi meu projeto de pesquisa, né, envolvendo dor e exercício. Tive contato com projetos sobre a temática de hoje,
No caso, nós vamos falar sobre ciclismo, fadiga mental e ciclismo, né, o desempenho físico. Tive uma participação, uma visita técnica na University of Kent, na Inglaterra, no qual também aprendi bastante coisa, tive contato com alguns ciclistas de alto nível lá. Nesse laboratório, principalmente, foi desenvolvido justamente para atender as demandas do comitê, da organização esportiva da Inglaterra, na época das Olimpíadas de 2012, de Londres. Então, é um laboratório e tem uma parte de museu que tem bastante imagens e fotos, materiais dos atletas de elite daquela época, das Olimpíadas, né? Então, é um laboratório muito tradicional ali na Inglaterra e que estuda diversas coisas, inclusive desempenho físico em ciclismo, né? Em 2021, eu recebo o convite do grupo de estudos aí de fisiologia do exercício da Unifal para ministrar essa palestra aqui sobre fadiga mental. Então, convido vocês a pensarem um pouco sobre, possivelmente, vocês já ter passado ou passa isso diariamente, por uma sensação de cansaço mental, né, de fadiga mental. Inclusive, nesse momento de pandemia, no qual estamos passando, né, vivendo, no qual hoje a demanda por trabalho cognitivo, por trabalho de home office, envolvendo tarefas cognitivas por longo tempo, gera essa sensação de cansaço, né, essa sensação de fadiga mental. Então, gostaria de iniciar minha fala conceituando o que seria fadiga mental. Então, fadiga mental é um estado psicofisiológico causado por uma prolongada atividade cognitiva. Então, atenção, prolongada atividade cognitiva altamente exigente e sustentada por um longo período de tempo, que induz uma sensação de cansaço, uma condição de falta de energia. Possivelmente, após essa definição, você já esteja muito claro na cabeça de vocês o que é a fadiga mental, né? E a fadiga mental ela pode ser causada por várias coisas, né? Por vários fatores, principalmente, por exemplo, privação de sono, né? A gente já sabe que noites mal dormidas ou dormir muito pouco tem uma influência sobre a fadiga mental, a capacidade cognitiva de desenvolver raciocínio, memória, entre outros, né? Que a gente vai abordando ao longo da apresentação. E onde que se iniciou esses estudos sobre fadiga mental? Em meados de 1891, então tem bastante tempo, esse senhor, um pesquisador chamado Angelo Mosso, é um italiano, um pesquisador italiano da Universidade de Turim, ele era responsável por dar muitas aulas ao longo do dia. E o que acontecia? Chegava no final do dia, ele sentia a famosa fadiga mental, né? E até então não tem nenhum relato, não tinha, né, nenhum relato na literatura sobre fadiga mental, quais são os efeitos da fadiga mental. E ele começou a pensar, olha, estou tão cansado hoje, estou tão esgotado mentalmente, que eu não fiz nenhum trabalho físico. Eu imagino que alguns colegas, imagina nessa época, que tinha muito trabalho braçal, né? E então o cansaço talvez seria associado a algo físico, algum trabalho físico e não algo mental. E ele começou a notar que esse desgaste mental era prejudicado tanto na qualidade das suas aulas ali, ou então também em processos cotidianos da vida. Ele não tinha motivação, humor para fazer as outras coisas. Então ele até lançou um livro naquela época, La Fatica, que ele aborda tanto alguns aspectos da fadiga neuromuscular, neurofisiológica, seja periférica ou central, e também da fadiga mental, né, que são coisas diferentes que a gente vai abordar ao longo da minha apresentação. Então, o que ele pensou? Olha, peraí, esse negócio de fadiga mental, ela tem um prejuízo, será que tem algum prejuízo físico com relação a isso? Porque vamos tentar investigar nisso. Só que naquela época eles não tinham equipamento suficiente ou qualidade, então eles improvisaram um ergômetro para testar a flexão de dedo. Então, do dedo indicador, eles desenvolveram essa máquina para tentar medir se a fadiga mental, né, ele pegou 2 outros professores que tinham uma rotina muito parecida com a dele e testaram esses indivíduos após o dia extenso de aulas, né? E ele foi o primeiro relato
que fadiga mental teria uma influência no desempenho físico. Claro que aqui ele está envolvendo uma tarefa com um músculo muito pequeno, tal, mas ali ele já percebeu que a fadiga mental, esse cansaço mental, teria um efeito sobre o desempenho físico. Mas aí, e aí? Quais seriam, né, as consequências da fadiga mental? A grosso modo, inicialmente, a gente vai passar por alguns tópicos mais gerais, depois a gente vai aprofundando em alguns. Então, a fadiga mental, inicialmente, ela aumenta a sensação de fadiga. Essa fadiga, no caso, é uma fadiga perceptiva física, não uma fadiga exclusivamente mental. Então, ela aumenta essa sensação de cansaço, né, cansaço físico e mental, aumenta a sensação de falta de energia, reduz a sensação de vigor, reduz a motivação para você desenvolver outras atividades, né, seja cognitiva ou seja física, e também ela tem uma influência no desempenho físico. Então, por exemplo, pensando no nosso cotidiano, como seria uma pessoa mentalmente fadigada? Imagina um indivíduo X, 27 anos, sedentário, que trabalha sentado de frente para um computador por muitas horas, né? Então, possivelmente, aqui eu levanto alguns questionamentos. Olha, essa pessoa, ela sente a cabeça muito pesada, ela se irrita facilmente, porque ela está cansada mentalmente, então qualquer coisa tira a pessoa do sério. E só de encostar em algum lugar, ela já está dormindo, ela tem um sono totalmente desregulado. Hoje, eu não vou para academia, não quero fazer mais nada, porque está exausto. Essas condições, vocês vivenciam no seu dia a dia? Eu creio que sim, né? Isso tem uma associação com o nosso histórico e mudança no estilo de vida, né? Então, ao longo dos anos, segundo a teoria de Darwin, à medida que nós evoluímos, né, hoje, nós adotamos um comportamento totalmente diferente de anos atrás, né, que era um trabalho mais braçal, em busca da sobrevivência. Hoje, a gente, teoricamente, luta para sobreviver de forma diferente, né? Eu até trocaria esse computador aqui hoje pelo celular na mão, né? Então, o celular hoje é o meio que nós interagimos, trabalhamos no dia a dia, né? Então, esse histórico de estilo de vida causa também, tem um aumento da probabilidade de desencadear fadiga mental. E as diferenças no cotidiano, né? Antigamente, há um passado recente até, as pessoas tinham uma vida mais ativa. E hoje, o estímulo cognitivo, seja para trabalho, seja para jogos ou redes sociais, é muito maior, o que também desencadeia fadiga mental nos indivíduos, né? E acontece também algumas mudanças de hábitos ao longo do tempo, né? Principalmente com relação ao sono, né? O brasileiro, então, há um tempo atrás, ele dormia mais. Hoje, ele já dorme bem menos. Então, por exemplo, 60% dos brasileiros dormem entre 4 e 6 horas. Né? Eu me incluo nessa situação. Então, talvez, será que esse sono é totalmente reparador para mais um dia de trabalho, de longa demanda cognitiva, que vai esgotando ao longo do tempo? E tem um outro problema também, que 1 a cada 3 brasileiros sofre de insônia. Isso são dados da Academia Brasileira de Neurologia. E que isso também tem uma grande influência na fadiga mental. Então, são diversos fatores que podem interferir diretamente na fadiga mental. E a fadiga mental interfere no nosso cotidiano, né, no nosso rendimento, na nossa produtividade. E um exemplo que eu gosto muito é que, por exemplo, dirigir após dormir menos que 5 horas por noite é perigoso, porque é como se fosse você dirigir bêbado, porque você diminui o nível de atenção, o foco na atenção, o controle inibitório ali, a atenção durante todo o ambiente. Então, são grandes efeitos que esse cansaço mental, influenciado por diversos outros, pode causar na fadiga mental. E antes da gente prosseguir, eu só queria comentar uma coisa sobre o consumo energético do corpo humano. Mas não se apeguem exclusivamente às porcentagens, né? Então, por exemplo, só para exemplificar que o nosso cérebro, em relação ao nosso corpo, é um pedaço pequeno, né? Tem uma porcentagem pequena em questão de estrutura em relação ao nosso corpo todo, né? Só que ele consome muita energia, cerca de 20% da energia consumida no nosso organismo
ela é consumida no cérebro, isso se tratando em repouso, tá? Um exemplo em repouso. Ou seja, o cérebro tem um grande consumo energético ao longo do dia, em repouso. E esse consumo energético, ele aumenta se a gente trabalha com alguma coisa que demanda atividades cognitivas, atenção sustentada por longo período de tempo. Então, se eu estou trabalhando, eu aumento a contribuição, o consumo energético do meu cérebro. No coração não vai influenciar tanto, só que o comportamento sedentário, se eu não me exercito ao longo do dia ou não tenho uma rotina saudável, eu reduzo a participação do consumo energético nos meus músculos, né? E por que eu estou falando de consumo energético? Quando a gente entrar na parte de mecanismos, vocês vão ver que tem uma grande influência sobre o consumo energético do cérebro para gerar ATP e a fadiga mental, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, voltando naquele exemplo anterior, a gente pode notar que, olha, se eu trabalho sentado, tranquilinho ali, por que eu me sinto tão cansado ou indisposto? Eu não estou tendo nenhuma demanda física ali. O que acontece para que eu sinta essa sensação de cansaço ao longo do dia ou no final do dia, por exemplo? Isso é por conta da sobrecarga mental, né? Que o trabalho ali, a tarefa cognitiva emprega. Então, a alta demanda cognitiva vai gerar a famosa fadiga mental. Essa fadiga mental, ela ocorre, ela gera alterações de ordem psicofisiológicas. O que seriam essas alterações psicofisiológicas? Seria alterando algumas respostas emocionais perceptivas, por exemplo, percepção de esforço, sensações de fadiga, humor, afeto, né, que tem uma relação com prazer, desprazer de estar fazendo alguma atividade, né? E também gera algumas respostas fisiológicas, algumas alterações, como, por exemplo, a atividade cerebral. Então, tem alguns estudos com eletroencefalografia que mede a atividade cortical, que observa que o córtex pré-frontal ele fica lentificado quando tem fadiga mental pré-instalada ali. E também algumas alterações na variabilidade da frequência cardíaca. E durante o exercício, nós estamos em constante questionamento sobre o custo-benefício da tarefa, né? Se eu estou num exercício, imaginando uma prova de ciclismo, eu estou sempre calculando um cálculo subconsciente do custo-benefício da tarefa em relação a uma recompensa esperada, o custo energético de uma ação, de uma estratégia de prova, se eu vou dar um sprint agora, se eu espero. Então, a fadiga mental influencia diretamente nessas decisões, nesse planejamento do que o ciclista pode fazer. Ou seja, então, o conjunto de todas essas alterações e a fadiga mental, ela gera uma redução na motivação, ela reduz o esforço empregado para fazer a tarefa, não é o esforço percebido, tá? Reduz também sensação de energia, reduz sensação, o foco, o controle inibitório, né? O controle inibitório é a sua capacidade de permanecer focado apesar de estímulos externos, né? Então, a atenção, o foco ali na tarefa. E também reduz o planejamento e a estratégia de prova. Então, essas relações aí, principalmente do córtex pré-frontal, que é essa parte, uma das partes muito interessantes do nosso cérebro, que é responsável por planejamento, tomada de decisão, interpretação de sensações advindas ali, seja do exercício físico ou de estímulos externos, né? E o problema da fadiga mental é que ela gera uma lentificação do córtex pré-frontal. Ou seja, nós temos um padrão de atividade em repouso. A gente não está mentalmente fadigado, então a gente tem um padrão de ativação. Quando a gente está mentalmente fadigado, ocorre uma diminuição da ativação de ondas alfa, que é responsável por sincronismo neuronal, e aumenta a ativação de ondas teta. Essas ondas, elas são meio que, elas lentificam o processo de sinapses nessas regiões. Então, ela lentifica a resposta do córtex pré-frontal. E por que isso acontece? Lembra que eu comentei anteriormente que o nosso cérebro, ele gasta muita energia em repouso, ou então principalmente em altas demandas cognitivas? Por que isso acontece? O nosso cérebro, ele precisa de energia para ele funcionar.
e a energia ela é advinda do ATP. Então, a hidrólise do ATP, ela aumenta a concentração de adenosina cerebral. E a adenosina, ela é um neuromodulador endógeno com efeitos inibitórios na excitabilidade cerebral. O que acontece? Então, aqui nós temos uma membrana pré-sináptica e uma membrana pós-sináptica. E nós temos esse espaço entre as duas que é chamado como fenda sináptica. Normalmente, aqui nós temos neurotransmissores que conectam e passam essa mensagem de um neurônio para o outro. O que acontece é que, quando nós estamos fadigados mentalmente, nós aumentamos a quantidade de adenosina nessa região. E isso eu estou falando lá no cérebro, tá? O que acontece com essa adenosina? Ela se liga nos seus receptores e, como ela tem um efeito inibitório, ela diminui a excitabilidade central. Ou seja, aquela lentificação no córtex pré-frontal é por conta do aumento da adenosina cerebral. Isso prejudica, né? Então, reduzindo a ativação do córtex pré-frontal, essa área mais frontalizada, você começa a sentir essa sensação de fadiga mental. E essa fadiga mental diminui, né, o controle cognitivo, né, diminuindo foco, atenção, memória e também o controle inibitório. Então, pensando em aspecto mais fisiológico, nós temos o aumento do consumo energético no sistema nervoso central, né, precisando de ATP para produzir energia. Essa quebra do ATP gera um aumento da adenosina, que diminui os neurotransmissores de dopamina e serotonina, que causa, né, a redução da excitabilidade, né, de regiões corticais, ligados ao planejamento e também na parte de execução motora, que é do córtex motor primário, que é responsável, né, por gerar ali o potencial de ação que vai chegar lá no músculo para que ocorra a contração muscular. Então, nós temos aqui a região frontalizada, igual eu comentei anteriormente, que aumenta a potência de ondas θ, né, de baixa frequência, nessas regiões frontais, responsável pela lentificação do córtex pré-frontal. Então, basicamente, isso é o mecanismo, né, da fadiga mental. E eu te questiono com relação a o que pode induzir fadiga mental, né? Eu comentei anteriormente que, por exemplo, dirigir demanda muito da nossa cognição, né? Porque imagina você ali numa estrada dirigindo por vários quilômetros, é diferente de você estar no banco do passageiro, né? Ali quando você está dirigindo, você tem um foco nos retrovisores, você tem um foco nas curvas, no carro que está na sua frente, no carro que está vindo ao contrário, no carro atrás. Então, demanda uma demanda cognitiva de estar sempre em alerta, prestando atenção no que está acontecendo. Então, isso causa fadiga mental. O sono, né, que eu comentei, a privação do sono, que eu comentei anteriormente. Jogos, games. Então, tem lá joguinho que tem que passar de fase. Eu não entendo muito, eu não costumo jogar, né? Jogava mais futebol com o pessoal. Então, joguinhos que demandam ali você uma concentração para passar por obstáculos, alguma coisa que gera também. É o mesmo princípio de foco na tarefa, né? Que vai gerar a fadiga mental. Leituras, né? Leituras por tempos prolongados. E também o uso de redes sociais. Rede social também, tem alguns estudos trabalhando com isso, com relação à fadiga mental induzida por utilização de redes sociais e desempenho, né, por exemplo, em esportes coletivos, futebol, alguma coisa, justamente para tomada de decisão, né. Mas o interessante aqui é que esses métodos são rotineiros, né. Quando a gente vai estudar a fadiga mental, a gente precisa induzir fadiga mental de uma forma controlada, que a gente calcule o quanto de fadiga mental o indivíduo está. Medir isso não é um problema, né? Só que a gente precisa de tomar alguns cuidados com relação a realmente, será que o sujeito está concentrado na tarefa? Então, existem alguns testes que medem isso, né? Por exemplo, o nível de acerto em alguns testes. Eu vou explicar rapidamente aqui para vocês 2 exemplos que costuma utilizar para induzir fadiga mental em ambiente laboratorial. Então, tem o Rapid Visual Information Processing, que é o RVIP. Ele é como se fosse um jogo, né? Que ele vai aparecendo números na tela do computador. E quando aparecer trincas, seja essas trincas de número par ou ímpar, você tem que apertar a tecla espaço. Então, vai aparecer lá 5, 6,
4, 2, e quando aparecer, por exemplo, 2, 4 ou 6, trinca de pares, você aperta espaço. Ou quando aparecer 1, 3 e 5, você aperta espaço. Então, aparece normalmente 8 sequências por minuto, que o indivíduo ele tem que ficar prestando atenção nos números que estão aparecendo na tela para formar trincas e apertar espaço. E isso, ele fica fazendo isso por volta de 30 minutos em alguns protocolos. Né? Então, alta demanda cognitiva, muito foco, e ali eu consigo medir o quanto ele acertou ou não, para saber se ele estava realmente prestando atenção no teste. Um outro exemplo de teste para induzir fadiga mental, que é bem interessante também, é o Stroop Test. Como que ele funciona? Ele aparece também na tela, várias palavras, como estão aqui, coloridas, e você tem que clicar no teclado quando aparecer a palavra escrita da mesma cor que ela aparece. Então, por exemplo, aqui eu não clicaria, porque está aparecendo escrito de amarelo, porém a cor está verde. Né? Aqui não tem nenhum exemplo que esteja correto. Né? Então, por exemplo, aqui está escrito azul de vermelho. Então, eu não posso clicar. Tem que estar aparecendo, por exemplo, azul com a cor azul, e eu clico. Então, isso gera muita concentração do indivíduo para responder esses testes. Então, eu vou medir ali o quanto ele acertou para ter um parâmetro de desempenho dele no teste cognitivo, e também depois eu meço com uma escala perceptiva de 0 a 100, o quanto de fadiga mental ele está sentindo para pós-teste cognitivo, né? E depois que a gente induz o teste, a fadiga mental, a gente testa ele em algumas ocasiões, né? No caso, testando com o ciclismo. Então, retornando na questão da fadiga mental, eu comentei anteriormente que nós reduzimos a capacidade de produtividade, né? Aumenta riscos de acidente, né? Que não é o caso aqui, que a gente está falando de ciclismo, mas também, se for pensar, se a gente está mentalmente fadigado e sai para pedalar, isso pode também diminuir a nossa atenção na tarefa, fazendo com que a gente caia ou seja atropelado, por exemplo. Né? Então, tem que tomar certos cuidados também. Redução na disposição e alterações no humor. Então, ao longo dos anos, alguns estudos, eles têm buscado entender o efeito da fadiga mental sobre o organismo humano, né? Então, seja em funções executivas, ali, trabalhos cognitivos, e também, mais recentemente, a partir de 2008, 2009, alguns estudos com desempenho esportivo, né? E depois que começaram a entender quais eram os efeitos da fadiga mental no desempenho físico, algumas manipulações que poderiam reverter esses efeitos deletérios da fadiga mental e melhorar o desempenho, né? Então, vou comentar alguns com vocês. Mas antes disso, só para fazer um atento sobre alguns pontos interessantes que a gente, mesmo não sendo o tema da aula, mas é bom comentar, que fadiga mental em motoristas, né, e a combinação de duas coisas, por exemplo, a fadiga mental e a privação de sono, ela é responsável por cerca de 40% dos acidentes de trânsito nos Estados Unidos. Então, tem alguns estudos que foram conduzidos com simuladores de direção, e eles viram que realmente dirigir aumenta a sensação de fadiga mental após o teste, né? Então, se você está dirigindo mentalmente fadigado ou com muito sono, possivelmente você aumenta a probabilidade de causar um acidente, né? Então, fadiga mental é importante entender e não pegar trânsito, né? Fadigado mentalmente ou com sono. A fadiga mental, ela influencia realmente o estado de humor, né? Nós testamos em alguns estudos prévios que nós medimos a avaliação de humor antes e após o teste cognitivo, aquele dos números que eu comentei anteriormente, e nós observamos que realmente a fadiga mental aumenta a sensação de fadiga, de raiva, de tensão e de confusão mental, né? Além disso, diminui a sensação de vigor e desempenho cognitivo. Então, vamos falar agora especificadamente sobre os efeitos da fadiga mental no desempenho físico. Esse é um estudo pioneiro do grupo do professor Marcora, no qual eles investigaram o efeito da fadiga mental na performance, em teste de tempo de exaustão em humanos, né, em seres humanos. Então, eles selecionaram 16 participantes e testaram em duas condições, né, uma condição controle, no qual os indivíduos eles assistiam um documentário,
e numa condição que eles induziam fadiga mental por um teste cognitivo, né? Essa tarefa cognitiva, ela durou ali 90 minutos. E depois de um teste incremental, eles determinaram a potência pico e utilizaram um teste de exaustão. Eu não sei se todo mundo entende o que seria esse teste de exaustão. É você pedalar em uma determinada intensidade, uma cadência fixa, pelo maior tempo possível. E no caso, essa intensidade escolhida aqui no teste, de 80% da potência pico determinada no teste incremental, é uma atividade de alta intensidade. Então, é difícil manter por muito tempo. Então, eles testaram esses 16 indivíduos sob fadiga mental ou numa condição controle nesse tipo de teste. Então, vamos ver o que aconteceu. Eles coletaram algumas medidas cardiorrespiratórias e concentração de lactato e percepção de esforço. Vamos ver o que eles trazem nesse estudo. Eles observaram que, durante o teste, entre as duas condições, não houve diferença entre a condição ao longo do tempo. Então, assim, aumentou a frequência cardíaca ao longo do tempo? Aumentou. Aumentou o débito cardíaco, volume sistólico e a pressão arterial ao longo do tempo? Melhorou. Aumentou, né, nas duas condições, porém sem diferença significante. O interessante aqui é que a frequência cardíaca foi diferente no ponto de exaustão. Aqui nós temos a variável, né, no eixo Y, e no eixo X o tempo de duração. Esse pontinho preto aqui e esse pontinho branco, isolados aqui, separados desse grupo, representa o ponto de exaustão, o tempo médio ali que os indivíduos pararam o exercício. E aqui vocês podem observar que o pontinho da fadiga mental, que é o pontinho preto, ele ocorre bem antes do outro, né, da condição controle. Ou seja, então eles tiveram uma redução do tempo aqui, tem uma redução no desempenho. Então eles pedalaram menos, toleraram menos o exercício quando eles estavam mentalmente fadigados. E aqui, nesse ponto final, a frequência cardíaca foi maior na condição controle, que era de se esperar, né, porque eles ficaram um pouco mais de tempo no exercício físico. Com relação ao consumo de oxigênio e à ventilação, não houve diferença ao longo do tempo, né? Não houve diferença entre as condições, mas houve efeito principal do tempo aqui. Então, ao longo do tempo, o consumo de oxigênio e a ventilação aumentaram, porém sem diferença significante entre as condições. O que acontece também para o lactato, um efeito principal do tempo, né, aumenta ao longo do tempo, porque a intensidade é fixa, a cadência é fixa, porém, nós vamos aumentando o consumo de oxigênio, de lactato, concentração e ventilação, até o ponto de exaustão. O interessante aqui também, um dado parecido com o da frequência cardíaca, é que a concentração de lactato foi diferente no ponto de exaustão, né, maior na condição controle, justamente porque eles ficaram mais tempo no exercício. Mas o gráfico mais interessante desse estudo é que, quando os indivíduos estavam mentalmente fadigados, eles pedalaram menos, como eu havia comentado anteriormente. Porém, eles perceberam maior esforço ao longo do tempo em relação à condição controle. Ou seja, desde o início do teste, eles mostraram que estavam percebendo mais esforço, porque estavam mentalmente fadigados, e talvez por isso eles desistiram do exercício antes da condição controle, né? Então, ali, a capacidade do indivíduo de ficar tolerando sensações negativas, sensações de esforço maiores que uma condição controle, faz com que ele desengaje da tarefa mais cedo, né? Então, um papel importante das percepções, né, no desempenho físico. Um outro estudo agora um pouco mais recente e utilizando um modelo de exercício que é comum, né, em algumas provas de ciclismo, porque aquele teste utilizado no estudo anterior é um teste de laboratório, né, que ali não tem nenhuma prova de ciclismo que o indivíduo ele tem que ficar sustentando a mesma intensidade por um determinado período de tempo. Geralmente, as provas de ciclismo envolvem contrarrelógio, né, de diferentes distâncias, né, mas o contrarrelógio ali é um tempo fixo ou uma distância fixa que o indivíduo ele tem que cumprir no menor tempo possível ou a maior distância possível, se for por tempo, né. Então, esse estudo do nosso grupo, ele foi conduzido pelo meu orientador. Eles selecionaram
ciclistas recreativos que foram testados em duas condições, fadiga mental e uma condição controle. Aqui, utilizando um contrarrelógio de 20 quilômetros e coletando medidas de ativação cortical, eletroencefalografia e escalas perceptivas e um questionário de POMS, né, que é o questionário de humor. Os principais achados desse estudo foi que a fadiga mental, ela prejudicou o desempenho, né? Ou seja, aumentou o tempo de prova em 2,7%, né? Isso, o 2,7% é muito? Depende, né? Depende. Se for para atletas, isso pode ser uma grande diferença, né? Então, não é o caso desse estudo, mas se tratando de atletas de elite, meio segundo pode fazer uma diferença entre o primeiro e o terceiro colocado, né? Então, aqui nós observamos que em atletas ciclistas recreativos, que não eram elite, que eles aumentaram o tempo em 2,7% quando estavam mentalmente fadigados. O que ocorreu também uma redução na potência média ao longo desse contrarrelógio de aproximadamente 6,5%. Com relação às medidas de eletroencefalografia, houve um aumento na ativação de ondas θ, que eu comentei anteriormente, quando eu estava explicando sobre o mecanismo da fadiga mental, que ela é responsável pela lentificação do córtex pré-frontal, ou seja, isso é ruim, né? É um aspecto negativo da fadiga mental. Com relação às escalas perceptivas e o questionário de humor, houve uma redução no vigor, aumento de tensão, raiva e distúrbio total de humor. Então, voltando lá na questão que eu comentei anteriormente, né, fadiga mental aumenta a concentração de adenosina, diminui os neurotransmissores que ali excitavam a região, para um neurotransmissor inibitório, que diminui a excitabilidade dessas regiões, seja ligado a planejamento e execução motora. Ou seja, se está fadigado mentalmente, diminui esse controle cognitivo, manda menos informação lá para o músculo contrair, né? Menos estímulos para o músculo contrair, ou seja, diminui a capacidade do indivíduo de contrair, de fazer exercício. Então, a lentificação da ativação das regiões do córtex motor primário e frontal e pré-frontal é em relação à concentração de adenosina e aumento das ondas de baixa frequência, as ondas θ. Então, essa queda na ativação do córtex, ela está associada também à tolerância a esforço em modelos de exercício aeróbico. Ou seja, quando nós estamos em intensidade alta e no final do exercício, há uma queda na ativação do córtex. Ou seja, justamente para diminuir a intensidade ou parar o exercício físico. Dessa forma, diante do exposto, nós temos que a fadiga mental, ela realmente, diminui o desempenho, né? Tá, mas e aí? Atletas, geralmente, atletas de elite, eles vivem em prol do esporte, né? Então, assim, ele descansa e normalmente ele vai treinar ou vai competir sem fadiga mental. Só que isso é uma porcentagem muito pequena da população, né? Porque normalmente nós temos, cresceu muito durante a pandemia o pessoal andando de bicicleta, né? Fazendo trilhas, várias, não competições, né? Mas grupos de pessoas pedalando ao longo de vários lugares. Ou seja, essas pessoas não são atletas, elas são fisicamente ativos que gostam de pedalar. Normalmente essas pessoas, elas não vivem do esporte, então elas trabalham o dia todo e vão lá praticar sua atividade física, né? Então, assim, pensando no cotidiano dessas pessoas, elas têm fadiga mental e possivelmente pedalam sob o efeito da fadiga mental, né? E aí surge uma questão, será que tem alguma manipulação, alguma substância que poderia reverter ou atenuar esses efeitos da fadiga mental e, como consequência, melhorar o desempenho físico? Daí surgiu a ideia do projeto de mestrado do Paulo, né, que foi meu sensei no judô também, e que nós fizemos mestrado juntos, no mesmo grupo. Tem o do Kaique também, que eu vou falar mais para frente. Eu não sei se eles estão presentes aí na aula. Então, a ideia é que, por exemplo, a cafeína, ela é um estimulante, né? Ela aumenta a atividade neuronal e aumenta a excitabilidade no sistema nervoso central,
Ou seja, ela tem um comportamento antagonista ali da adenosina, né? A adenosina, ela é inibitória e a cafeína é excitatória. Então, eles pensaram, olha, será que se eu der cafeína para os indivíduos e colocar eles para pedalar sob o estado de fadiga mental, esse desempenho é atenuado? E é isso que eu vim falar com vocês aqui nessa parte final da apresentação. Nesse estudo do Paulo, inicialmente, nós selecionamos 12 ciclistas e testamos em duas condições, né? No caso, nós fizemos uma prova de conceito anteriormente, né, para ver se realmente fadiga mental diminui desempenho físico, e depois nós testamos se a suplementação de cafeína, ela melhoraria o desempenho, no caso, diminuiria essa redução do desempenho. Então, nós medimos EEG, respostas psicofisiológicas e também medidas de desempenho ao longo dos testes, né? Como que funcionou o desenho experimental? Nós tínhamos 5 visitas, uma visita preliminar ali que a gente passava por alguns critérios para participar do estudo, uma segunda visita que era uma visita baseline, uma visita de controle, onde eles eram orientados a fazer um contrarrelógio de 20 km no menor tempo possível, uma condição que eles faziam um teste cognitivo de 40 minutos e depois iam pedalar mentalmente fadigados, então a gente tem uma condição que eles estão mentalmente fadigados, uma condição controle, uma condição que eles receberam placebo e uma condição que eles receberam cafeína, né? Então vamos ver quais foram os efeitos dessas manipulações sobre o desempenho, né? Mas qual que era o desenho experimental no dia da coleta, né? Só para vocês visualizarem e ficar mais claro na cabeça de vocês o que acontecia quando os indivíduos iam ao laboratório. Então eles chegavam no laboratório, eles respondiam algumas escalas de motivação, ativação, escala de fadiga mental. Eles ficavam em repouso, coletando EG por 3 minutos. Nas condições experimentais, eles recebiam placebo ou cafeína, né? Na condição controle e de fadiga mental, eles não recebiam nenhuma cápsula, né? Eles faziam a tarefa cognitiva no computador, aquele RVIP, que é o dos números, por 40 minutos, respondiam as escalas perceptivas novamente, realizavam o EG em repouso pós-protocolo de indução de fadiga mental, aqueciam e faziam um contrarrelógio de 20 km, que aí a cada 2 km nós coletávamos algumas medidas perceptivas ao longo do exercício. Então, quais foram os efeitos da fadiga mental na ativação cortical, nas respostas psicológicas e de desempenho físico? Nós observamos que a fadiga mental aumentou em 4,8% a ativação de ondas θ no córtex pré-frontal. Isso indica que realmente é um marcador de fadiga mental. Olha, os indivíduos estavam realmente fadigados mentalmente. Os sujeitos reportavam um aumento na sensação de fadiga mental e uma redução na ativação. Né, essa ativação é a sensação de energia para fazer, a disposição para fazer a atividade e na motivação. E quando nós comparamos a condição controle com a condição de fadiga mental, uma prova de conceito, se realmente a fadiga mental diminuía o desempenho, nós observamos que realmente aumentou o tempo de prova, ou seja, isso é ruim, né? Não era para aumentar, então fadigado mentalmente o indivíduo tem um prejuízo no desempenho, aumentou o tempo de prova e diminuiu a potência média ao longo do exercício. Em relação aos efeitos da cafeína na ativação cortical, isso é muito interessante aqui. A cafeína reduziu a ativação de ondas θ no córtex pré-frontal, ou seja, ela ficou concorrendo com os receptores de adenosina para se ligar nos seus respectivos receptores. Ou seja, quando a cafeína se ligava, aumentava o estado de alerta dos indivíduos. Então, não deixava a adenosina ficar se ligando e não lentificava o córtex. Então, o que acontecia? Houve uma redução de 8,8% na onda θ no córtex pré-frontal quando os indivíduos eles ingeriam cafeína. Teve um aumento na sensação de fadiga mental nas ambas condições, que é óbvio, né, que os indivíduos eles fizeram um teste cognitivo que era justamente para induzir fadiga mental, porém, quando eles tomavam cafeína, esse efeito era menor, ou seja, era um efeito maior de fadiga mental quando eles tomavam placebo, né, uma cápsula de placebo. Houve uma maior ativação na fadiga mental
com cafeína, porém não houve diferença na motivação entre as condições e também não houve diferença na performance cognitiva nos testes no RVIP entre as condições. Com relação ao desempenho, como eu havia comentado, houve um aumento, uma maior porcentagem de diferença em relação à fadiga mental, e houve um aumento da potência em relação à condição placebo, quando os indivíduos tomaram cafeína. Em relação à potência ao longo do contrarrelógio, nós observamos que quando os indivíduos eles tomavam cafeína, eles mantinham uma potência mais elevada ao longo de todo o teste, que é interessante, né? Então, melhora o desempenho, ele tem que pedalar, gerar mais potência para percorrer o contrarrelógio o mais rápido possível. Com relação às medidas de percepção de esforço, não houve diferença entre as condições ao longo do contrarrelógio, mas houve efeito principal do tempo. Porém, quando nós calculamos uma razão, percepção de esforço, pela potência, nós encontramos uma diferença significante entre as condições. Ou seja, os indivíduos eles percebiam menos esforço para gerar mais potência, que isso é interessante para desempenho, né? Em relação aos efeitos da fadiga mental no córtex pré-frontal e no desempenho, né, é o que eu comentei anteriormente, aumento da onda θ, diminui a motivação, aumenta a adenosina cerebral, que não é interessante, porque ela lentifica o córtex pré-frontal, ou seja, como consequência disso, há uma redução no desempenho físico. Então, o córtex pré-frontal lentificado, ele compromete o controle inibitório e, consequentemente, a capacidade do indivíduo ali de tolerar o exercício físico por muito tempo. Então, o que acontece? Resumindo para vocês, fadiga mental, ela prejudica, e quando você toma cafeína, ela bloqueia os receptores de adenosina, diminui essas ondas tetas no cérebro, atenuando os efeitos da adenosina, diminui a sensação de fadiga, aumenta a motivação, deixa a pessoa mais ligada, e ela melhora o desempenho quando ela está fadigada mentalmente. Talvez a ingestão de cafeína ela tenha impedido, no caso desse estudo, a depressão cognitiva induzida pelo teste de REVIP, né? Permitindo assim que os indivíduos eles começassem e terminassem o contrarrelógio sobre um estado mental melhorado. Pessoal, já estou terminando, tá? Não sei se está ficando muito longe, muito longa. Fica à vontade, Raul. Fica tranquilo. Prometo não me estender muito. Pode ficar à vontade. Tem mais só a conclusão desse artigo, então, a cafeína melhorou o desempenho no contrarrelógio, né, em ciclistas fadigados mentalmente, independente das alterações do córtex pré-frontal, né. Além disso, a cafeína é capaz de atenuar sensações negativas induzidas pela fadiga mental, reduzindo sensações desagradáveis, né, principalmente percepção de esforço, e aumentando sensações positivas, né, de afeto, ativação durante o contrarrelógio. Então, o último estudo também de uma outra suplementação que é interessante para reverter o estado de fadiga mental, que é o bochecho de carboidrato, né? Que você coloca o carboidrato, a solução de carboidrato na boca, bochecha e logo em seguida você cospe, você não tem a ingestão desse líquido, né? Então ali o bochecho de carboidrato ativa essas regiões do palatáveis e gera algumas respostas interessantes a nível cortical, justamente porque está bem próximo ali da região cerebral. Então, nesse estudo, nós testamos que, depois de alguns testes preliminares, que não vou entrar em muitos detalhes para não estender muito a apresentação, depois de uma condição baseline, os indivíduos eles foram submetidos a um teste incremental em diferentes condições, né? Quando eles bochechavam carboidrato, não bochechavam nada, ou bochechavam uma solução de placebo, né? Placebo percebido como carboidrato, porém não era carboidrato, era uma condição controle. E os principais resultados que nós podemos relatar é que houve no teste incremental, houve um aumento da potência pico, em relação à condição placebo e à condição dos indivíduos mentalmente fadigados, ou seja, bochecha carboidrato melhorou o desempenho, né, na potência e também aumentou o tempo de exaustão, né? Então aqui o
o bloquinho azul maior que a condição placebo em vermelho e também maior que a condição fadiga mental no bloco preto. Em relação ao consumo de oxigênio, ao VO2 pico, determinado ali nessas três condições, não houve diferença significante entre as condições. Porém, quando nós observamos ali a ativação cortical entre a fadiga mental e as condições com bochecho, né, seja de placebo ou de carboidrato, ocorre alguma alteração cortical. Porém, quando é comparado a ativação cortical por placebo ou por bochecho de carboidrato, essas diferenças não ocorrem, que deixa um ponto interessante que, às vezes, possivelmente tem um efeito placebo da substância também, alterando a capacidade do indivíduo de ativar ali as regiões corticais, seja córtex pré-frontal, seja córtex motor. Então, como mensagem final, para a gente finalizar, resumindo, se eu fosse resumir essa aula em duas frases, eu diria que fadiga mental reduz o desempenho físico em testes de ciclismo, de acordo com esses estudos que eu mostrei. Não mostrei todos, tem vários estudos, trouxe alguns deles, né? Então, fadiga mental reduz o desempenho físico e cafeína e bochecho de carboidrato podem reverter os efeitos deletérios da fadiga mental e possivelmente melhorar o desempenho físico. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Parabéns, Raul. Extremamente elucidativa a sua colocação. Agora eu vou fazer a interrupção aqui para a gente começar a sessão de perguntas.